infinito. E no episódio de 1 hora de hoje vou falar sobre os lugares mais inexplicáveis e misteriosos do nosso planeta. Eu vou mostrar lugares que desafiam as leis da física, a Estrada do Inferno e a Estrada da Morte. Você vai conhecer os mistérios do Triângulo das Bermudas e da zona de exclusão de Chernobyl. Também vou mostrar lugares assustadores descobertos no Google Maps. Sente-se e relaxe, tem muita coisa para ver. Cachoeira de cabeça para baixo. A ilha mais populosa do arquipélago havaiano, Oahu, é conhecida por sua natureza incrível. É aqui que se encontra a Cachoeira Waipuia, também conhecida como a Cachoeira de cabeça para baixo. Ao contrário das leis da gravidade, ela flui não de cima para baixo, mas de baixo para cima. Mas por quê? A razão é que a água cai do topo da montanha para baixo. Mas aí o vento, que é comum nesses lugares, pega a correnteza e a leva até a nascente da cachoeira. Quanto mais forte é o vento, mais brilhante é a impressão da anormalidade da cachoeira. Vale de Jatinga. Imagine, você está passeando por um vale à noite. Nada de ruim pode acontecer, quando de repente dezenas de pássaros começam a cair sobre você. Não, eles não surtam e decidem atacar você. Eles estão precisamente caindo sobre você e no chão em um estado de fraqueza e desmaio. Parece loucura, eu sei, mas tal lugar não é ficção. O Vale do Jatinga, localizado no estado indiano do Assam, há muito tempo assusta os cientistas com sua estranheza e confunde as pessoas ao redor do mundo. O Vale do Jatinga há muito tempo é conhecido como o Vale dos Pássaros Cadentes. Uma vez por ano, bandos de pássaros chegam aqui, quase inconscientes, muitos deles caindo do céu no vale. Durante esse tempo, os pássaros circulam tão baixo que alguns habitantes até os derrubam com gravetos, e então cozinham a presa fácil em uma fogueira. Os pássaros que caíram no chão não resistem de forma alguma. Uma pessoa pode pegá-los sem qualquer problema, e os pássaros não sairão de suas mãos. Tudo isso soa muito estranho e assustador, mas o mais assustador é que a razão para tal comportamento dos pássaros é desconhecida. Os cientistas apenas especulam. Segundo eles, existe uma anomalia geomagnética na área. A versão não é ruim, mas por que a anomalia só aparece às vezes e afeta apenas os pássaros? Ornitologistas lavam as mãos e os habitantes locais têm certeza de que os deuses os recompensam por uma vida justa enviando presas fáceil. Newgrange. Newgrange é uma estrutura de culto megalítico incomum, localizada na Irlanda, cerca de 40 quilômetros ao norte de Dublin. É uma das estruturas mais antigas, não apenas da Irlanda, mas do mundo todo. Os cientistas acreditam que é 700 anos mais velha do que as pirâmides egípcias. Na verdade, Newgrange é um túmulo de galeria. No entanto, os pesquisadores ainda não sabem para quem exatamente foi construído esse longo corredor com sala transversal. Ao mesmo tempo, nem todos os estudiosos concordam que Newgrange é exatamente uma tumba. Alguns acreditam que é um observatório, porque durante o solstício de inverno, a luz do sol da manhã penetra pelo buraco acima da entrada e ilumina a sala por dentro. Mas isso não é tudo o que é interessante. Esse lugar é misterioso porque parece que foi construído não há 5.000 anos, mas muito mais tarde. Ainda não se sabe como os povos antigos foram capazes de construir uma estrutura tão perfeita, que não só foi capaz de resistir, preservando sua aparência original, mas também de se manter totalmente à prova d'água por 5.000 anos. Ilha da Páscoa. Essa ilha é interessante por vários motivos. Em primeiro lugar, é uma das regiões mais remotas do mundo. A área habitada mais próxima fica a cerca de 2.000 quilômetros, e os turistas têm que nadar ou voar 3.500 quilômetros até o Chile, ao qual pertence a ilha. Mas é claro que a principal característica da ilha não é o isolamento, mas as estranhas estátuas Moai. Estátuas enormes de 3 a 10 ou mesmo 20 metros de altura, pesando mais de 10 toneladas, ainda intrigam a ciência. No caso dos Moai, nem tudo está claro. Não se sabe exatamente como essas estátuas foram feitas, como exatamente foram colocadas na ilha e, o mais importante, por que foram feitas. Mas a Ilha de Páscoa é interessante não apenas pelas estátuas, mas também pelas estranhas tábuas de madeira chamada rongo-rongo, os quais estão escritos as escrituras dos antigos aborígenes locais. Assim como as estátuas, o propósito do rongo-rongo é desconhecido. Em geral, a Ilha de Páscoa é um mistério. O mistério desse lugar ainda não foi resolvido, o que faz com que toda essa ilha pareça um ramo de algo estranho na Terra. Monte Kailash. Há muitas montanhas incríveis na Ásia. Todo mundo conhece o Monte Everest. Mas você sabe sobre o Monte Kailash? Embora não seja a montanha mais alta da Ásia e do mundo, é definitivamente a mais misteriosa.
Ele está localizado no Tibete e é o mais alto da região. Sua altura é de cerca de 6,5 a 6,6 quilômetros. O Monte Everest é mais alto em até 2 quilômetros, mas já foi escalado mais de 1000 vezes. No entanto, ninguém conseguiu chegar ao cume do Monte Kailash. Aqueles que tentaram dizem que escalar essa montanha é incrivelmente difícil e difícil de explicar. Mas qual o motivo? Os cientistas não podem dar uma resposta exata, mas os habitantes locais acreditam que o motivo é que o Monte Kailash é o centro do universo e que o próprio grande deus Shiva habita em seu cume. Eles acreditam que é impossível subir ao topo por causa do poder de Shiva, que ressoa na montanha. Mas isso não é tudo. Existe outro mistério relacionado com essa montanha. Se você olhar para o Monte Kailash, verá que a montanha é representada por uma forma piramidal. Os pesquisadores dizem que as facetas são orientadas quase perfeitamente para as direções cardeais. Por essa razão, muitas pessoas acreditam que Kailash não é uma montanha, mas uma estrutura feita pelo homem deixada por uma civilização desconhecida ou mesmo alienígena. Catacumbas de Jihlava. Jihlava é uma cidade no sudeste da República Tcheca. Uma de suas principais atrações são as catacumbas, cujo comprimento chega de 25 a 30 quilômetros. As catacumbas percorrem toda a cidade. Antes eram minas para minerar prata e depois eram usadas para as necessidades domésticas. Essas catacumbas têm vários segredos. Arqueólogos que trabalharam nas catacumbas disseram que em alguns lugares se ouvia um som de órgãos. Em uma das passagens, encontraram uma escada brilhante que emitia luz avermelhada. Histórias semelhantes foram contadas por turistas que visitavam as catacumbas. Entre outras coisas, eles alegaram ter encontrado fantasmas sob o solo. Arqueólogos e turistas foram examinados. A versão que eram alucinações em massa foi excluída. Os cientistas ainda não conseguiram desvendar o mistério desse lugar e descobrir as causas de fenômenos misteriosos no subsolo tcheco. A Cordilheira de Medvedskaya. Essa cordilheira é uma cadeia de pequenas colinas dispostas em forma oval. Está localizada no Oblast de Volgograd. Os moradores locais consideram a cordilheira um dos lugares mais misteriosos do planeta. De acordo com testemunhas, objetos voadores não identificados costumam aparecer lá. Raios também atingem a cordilheira. Eles podem atingir as mesmas árvores várias vezes, até que restem apenas bases carbonizadas. Bolas de raios que voam baixo acima do solo não são incomuns aqui. Também é interessante que sob o solo a cordilheira é literalmente crivada de túneis misteriosos. Os locais foram atribuídos a todos os tipos de origem. Foram chamados de bases secretas do governo, vestígios de civilizações antigas e uma rede de transporte mística. Mas ninguém conseguiu descobrir o que exatamente são os túneis. E que mistério a cordilheira de Medvedskaya guarda. Floresta de Roya. A Romênia é considerada um dos lugares mais misteriosos do mundo. Só a Transilvânia vale muito, porque de acordo com lendas e contos, era aqui que morava o Conde Drácula. A Romênia é associada a vampiros e outros horrores, mas há algo mais nesse país que é assustador e misterioso. A Floresta Roya. Essa floresta está localizada perto da cidade romena de Cluj-Napoca. Parece uma floresta comum, que não difere em nada e não tem nada de incomum. Mas de acordo com os moradores locais, existem algumas coisas assustadoras e estranhas acontecendo na floresta. Eles chamam o local de Triângulo das Bermudas romeno, porque vários fenômenos paranormais foram registrados aqui mais de uma vez. Acredita-se que a floresta seja mal assombrada e que os OVNIs costumam vir aqui. Além disso, acredita-se que se você tirar uma foto nessa floresta, a foto mostrará um rosto assustador desconhecido. Pode parecer que tudo isso é apenas uma isca para turistas, mas até os turistas estrangeiros concordam com os turistas locais. Os cientistas, por outro lado, lavam as mãos. Não sabem exatamente qual é a razão da estranheza dessa floresta romena. Baalbek. A antiga cidade de Baalbek, que fica no Líbano, já foi um dos centros culturais mais importantes do mundo antigo. Mas hoje está quase totalmente destruída e esquecida. E é uma pena, porque esse lugar é um dos lugares mais misteriosos e inexplicáveis do planeta. Um dos locais mais interessantes da cidade são os terraços. Sua peculiaridade é que são revestidos com enormes blocos de pedra pesando de 300 a 1000 toneladas. E um dos megalitos locais, chamado Pedra do Sul, pesa mais de 1000 toneladas. Só para se ter uma ideia da escala, apenas alguns blocos da Grande Pirâmide de Gizé pesam 15 toneladas, mas isso não é tudo. Os blocos em Baalbek são empilhados com incrível exatidão e precisão. Mesmo uma agulha de costura fina não pode passar entre alguns deles. Mas como os povos antigos poderiam criar algo assim?
Se não podemos criar uma cópia de tais blocos de pedra mesmo com a tecnologia moderna? Além da Pedra do Sul em Baalbek, existem várias outras misteriosas pedras gigantes no mundo. Em seguida eu vou falar sobre a enorme pedra e também vou mostrar lugares e objetos interessantes que desafiam as leis da física. A bola de manteiga de Krishna. Segundo a lenda, os deuses colocaram essa pedra na encosta de Mamallapuram, como um lembrete ao povo de que o impossível é possível. Com o passar dos anos, entretanto, o marco não era mais conhecido como a Pedra Celestial. De acordo com algumas fontes, a pedra do Deus do Céu foi renomeada para a bola de manteiga de Krishna pelos guias locais. A rocha de 250 toneladas é famosa por sua localização incomum. Ela está pendurada na encosta, inclinando-se a 45 graus. A pedra gigante equilibrada tem 6 metros de altura e 5 metros de diâmetro. A pedra gigante que é popular entre os turistas está suspensa na encosta há séculos, mas nunca escorregou colina abaixo ou mesmo se moveu, embora tenham sido feitas tentativas de empurrá-la. A se crer nos historiadores, a primeira tentativa foi feita no século XII. Na época, o rei local queria mover a pedra divina para mantê-la longe das mãos dos escultores. De acordo com a lei, danificar a pedra era proibido, mas a ideia de moldá-la ocorreu a muitas pessoas. Apesar das boas intenções do rei, os habitantes locais não moveram a pedra, e o rei teve que abandonar seu plano. Outra tentativa foi feita no início do século XX. Em 1908, o governador de Madras, Arthur Lawley, pretendia remover a pedra do morro. Ele temia que a pedra pudesse rolar a qualquer momento e destruir os prédios da cidade ao pé da colina. 7 elefantes foram usados para mover a pedra, mas a rocha não se moveu 1 centímetro. Parece que para os cientistas modernos, a bola de manteiga de Krishna não deveria representar algum mistério. Hoje, os pesquisadores têm acesso a dezenas de métodos de análise diferentes e ultra precisos. No entanto, os cientistas não foram capazes de dar uma explicação coerente de por que há uma grande pedra em uma encosta íngreme que não pode rolar para baixo, mesmo com a força. De acordo com a teoria mais popular, a estabilidade da rocha é baseada na força de atrito e na localização do centro de gravidade. Pedra vacilante. É difícil imaginar, mas a bola de manteiga de Krishna da Índia não está sozinha em sua singularidade. Havia uma rocha semelhante do outro lado do mundo. Na cidade argentina de Tandil, houve uma vez um dos marcos mais marcantes da Argentina. Uma pedra que pesava cerca de 300 toneladas. E por que estou falando sobre isso no pretérito? O fato é que um dia a gravidade agiu, afinal. A pedra gigante há muito tempo atrai turistas para a encosta. As pessoas ficaram especialmente impressionadas com o fato de que a pedra balançava com as rajadas de vento, mas não se mexia, como se uma força mística tivesse acorrentado o monumento natural à rocha. Os viajantes não podiam acreditar no que viam. Depois de passar apenas uma noite em Tandil, de manhã eles correram imediatamente para verificar se a pedra havia caído. Os locais contam uma lenda interessante, segundo a qual a pedra apareceu na encosta há milhares de anos, quando uma divindade apareceu na terra. Foi ela quem ensinou ao povo vários ofícios e agricultura. Mas a divindade não ficou muito tempo entre as pessoas, embora tenha deixado uma marca em comum, uma pedra trêmula, que ficou na montanha até o momento em que o Filho do Sol retornou. Cerca de 100 anos atrás, algo inesperado aconteceu. A pedra caiu da rocha. Não se sabe o que causou a queda. A erosão do solo ou uma explosão durante o trabalho em uma mina são consideradas as suposições mais realistas. Seja como for, o povo da cidade ficou chocado com o evento. As pessoas ficaram tristes com a pedra vacilante por anos depois que ela caiu. Segundo uma versão, um certo morador local que queria se exibir para os turistas pode ter empurrado a pedra. Local sem gravidade. Existe um lugar na Terra onde a gravidade não funciona? Existe. Mas como é? Os blocos não estão caindo e as pessoas estão flutuando no ar? Na verdade, isso é um pouco diferente. Por 40 anos, os cientistas vêm tentando descobrir onde a força da gravidade desapareceu em uma grande área de uma região do Canadá, particularmente na área da Baía de Hudson. A gravidade nessa área e regiões próximas é extremamente baixa, muito mais baixa do que em outras partes do mundo. O fenômeno foi descoberto pela primeira vez na década de 60, quando o campo gravitacional da Terra foi totalmente estudado. 2 teorias foram propostas para explicar essa anomalia. De acordo com uma delas, o magma que flui do interior da Terra está constantemente girando e se movendo, subindo e descendo, criando correntes de convecção. A convecção puxa para baixo as placas continentais da Terra, o que reduz a massa nessa área e reduz a força da gravidade. Outra teoria diz respeito ao manto de gelo Laurentide, que cobria a maior parte do atual Canadá e do norte dos Estados Unidos. Esse manto de gelo tinha quase 3 quilômetros de espessura na maioria das áreas. Era muito pesado e pressionado sobre a Terra.
Mas há 10 mil anos o manto de gelo derreteu e finalmente desapareceu, deixando uma reentrância profunda na Terra. Como resultado, a área ao redor da Baía de Hudson tem menos massa porque parte da Terra foi empurrada para o lado pela camada de gelo. Menos massa significa menos gravidade. Uma estrada misteriosa na Coreia do Sul. Uma ilusão de ótica incomum foi descoberta recentemente em uma estrada da Coreia do Sul. Os habitantes locais curiosos vêm aqui há centenas para ver a anomalia por si próprios. Latas e garrafas vazias deixadas na estrada da ilha de Jeju irão obedientemente deslizar morro acima. Os turistas já verificaram isso mais de uma vez. E as autoridades do país rapidamente tornaram o local atraente para os turistas. E até colocaram uma placa indicando onde começa a anomalia da gravidade. Cientistas estão certos de que a anomalia não parece uma anomalia aqui. É tudo culpa da ilusão de ótica, que nos faz acreditar que a paisagem ao redor da estrada é plana. No entanto, é muito difícil acreditar nisso para quem viu a estrada com seus próprios olhos, especialmente se teve a oportunidade de sentar-se ao volante de um carro que subia uma colina. Em geral, o mundo está cheio de estradas estranhas e inusitadas. A seguir, eu vou mostrar uma estrada que você não pode atravessar. Várias estradas da morte onde você pode facilmente cair em um abismo. E uma estrada infernal de 666 quilômetros de extensão. No Golfo Francês de Portneuf existe uma das estradas mais incomuns do planeta. A Passage du Gois. É incomum porque ninguém pode cruzá-la. Mas como isso é possível? Na verdade, é bastante simples. A Passage du Gois é uma estrada das marés. Isso significa que o percurso é feito por água, conectando a ilha francesa de Noirmoutier com o continente francês. Ela é uma faixa de asfalto que corre no meio do mar. É impossível atravessar essa estrada, porque se a atravessar perpendicularmente, você encontrará água de qualquer maneira. A estrada é acessível para carros apenas algumas vezes por dia, quando a água recua, e a Passage du Gois abre por algumas horas. Durante esse tempo, os motoristas podem dirigir em um trecho de 4 quilômetros da rodovia federal, que segue ao longo da costa atlântica da França. No resto do tempo, a Passage du Gois fica inundada com até 4 metros de água. Então, nem dirigir e nem cruzar está fora de questão. A propósito, as autoridades francesas recomendam mesmo a todos os motoristas que percorrem essa estrada que levem barcos com eles, só por precaução. Estrada para lugar nenhum. Se a Passage du Gois não pode ser cruzada por motivos físicos, a estrada para lugar nenhum não aceita pedestres por outro motivo. A rodovia está localizada no Novo México, perto da cidade de Albuquerque. No século passado, essa rodovia não ganhava muita importância, mas tudo mudou no ano 2000, quando começou a sumir gente aqui. Desde o ano 2000, apenas de acordo com registros oficiais, 17 pessoas desapareceram sem deixar vestígios no trajeto. Não surpreendentemente, a rodovia logo adquiriu seu nome assustador, porque não está claro para onde exatamente os motoristas foram. A escala dos desaparecimentos é assustadora. Em alguns casos, famílias inteiras desapareceram aqui. Certa vez, uma família de Chicago desapareceu na estrada para lugar nenhum. Incluía um casal e seus 2 filhos. Eles queriam apenas dar um passeio pela estrada e apreciar a vista da cordilheira a qual a estrada leva. Mas ninguém mais os viu. Muitos detetives, cientistas e até médiums tentaram desvendar o mistério. Mas todas as suas tentativas foram em vão. Desde então, a malvadada estrada foi apelidada de o Triângulo das Bermudas, de Overland. E agora ninguém consegue mais cruzá-la, por medo, e preferem nem mesmo se aproximar dessa terrível rodovia. Essa estrada pode muito bem ser chamada não apenas de misteriosa, mas também de muito perigosa, porque ainda não está claro o que exatamente está acontecendo lá. Prado das Fadas. O que poderia haver de mal em uma estrada com um nome tão bonito? Bem, na verdade, tudo. Prado das Fadas é um inferno, não uma estrada. A estrada mais perigosa do Paquistão, perto da região de Gilgit-Baltistan, está a 3,3 quilômetros acima do nível do mar. A trilha estreita segue diretamente ao longo das montanhas, de modo que de um lado o motorista vê uma parede de pedra da qual enormes pedras podem cair a qualquer momento, e do outro ele vê um enorme abismo no qual ele não quer cair. A fotografia se completa com uma superfície de cascalho, sobre a qual não é fácil passar, mesmo com um carro potente e confiável. Adicione muitas serpentinas retorcidas a isso. Tudo isso aguarda o motorista pelos próximos 16 quilômetros, dos quais ele jamais esquecerá. A propósito, essa estrada está em operação há várias centenas de anos e nunca foi retrabalhada. Portanto, vemos a versão original da estrada. Estrada de Karnali. Ficaremos um pouco mais na Ásia e iremos para o Nepal, onde fica a rodovia Karnali. É uma espécie de irmão do Prado das Fadas.
A estrada é semelhante à do Paquistão em muitos aspectos e, em primeiro lugar, são semelhantes em termos de perigo. No entanto, a rodovia Karnali é muito mais longa, tem cerca de 250 quilômetros de extensão e a estrada mata 50 pessoas todos os anos. Isso não é tudo. A falta de cercas, o risco de quedas de pedras, deslizamentos frequentes, um abismo enorme de um lado, uma trilha muito estreita e muito mais. Essa é uma combinação verdadeiramente infernal, certo? As autoridades tentam proteger os motoristas mantendo-os fora da estrada. Por exemplo, na maior parte dos anos os carros são proibidos de circular, mas isso não detém os moradores. Eles andam de moto, carros off-road e ônibus. Todos os dias você pode ver muitos carros aqui. Talvez os nepaleses sejam as pessoas mais corajosas do mundo. Pode ser, mas há outro motivo. A rodovia Karnali conecta dezenas de vilarejos locais e simplesmente não há maneira alternativa de chegar a algumas comunidades. Portanto, os nepaleses precisam dirigir nessa terrível estrada por sua própria conta e risco. Estrada da Morte. Mas mesmo essas duas últimas estradas, apesar de todos os perigos, são inferiores em epicismo à Estrada da Morte, na Bolívia. É um nome legal, não é? Infelizmente, também é verdade. As vítimas não são incomuns aqui, e são regulares. Em suma, isso é um pesadelo, não uma estrada. Dá até medo de olhar. Uma montanha enorme de um lado e um abismo gigantesco, sem ser separado por cercas do outro. Assim, os motoristas correm o risco de serem atingidos por uma pedra ou voar centenas de metros de profundidade. Mas isso não é tudo. A estrada não é alargada. A largura da pista é pouco mais do que 3 metros. Em uma pista tão estreita é muito difícil dirigir em geral. E agora imagine que você bate em um carro que se aproxima. Esse cenário não é incomum aqui. Um dos motoristas tem que dar ré, o que é extremamente perigoso e difícil nessas condições. Adicione a isso o terrível pavimento de lama e você terá a estrada mais perigosa do planeta. Isso é o que a maioria dos especialistas diz sobre a Estrada da Morte boliviana. Não sei o quão corajoso você tem que ser para dirigir aqui. Retornamos à Ásia, onde fica a rodovia Karakoram. Ela está localizada na passagem de Congerab, na Cordilheira Karakorum. A altura da passagem é de mais de 4,5 km. Ao mesmo tempo, a própria rodovia é a rodovia internacional mais alta do mundo, o que automaticamente a torna extremamente perigosa. Claro, em primeiro lugar, estou falando sobre a grande altitude em que você pode sentir falta de oxigênio. Um motorista inexperiente indo nesta rodovia pode simplesmente se tornar vítima da falta de ar. Além disso, a área ao redor da rodovia apresenta alto risco de deslizamento de terra, e as más condições climáticas não são incomuns aqui. Por esse motivo, a rodovia fica fechada durante o inverno, pois nessa época é quase impossível dirigir nela, mas no verão a rodovia também é muito perigosa, então é melhor ficar longe dela. Estrada Cabul-Jalalabad. Os motoristas que planejam visitar o Afeganistão são aconselhados a ficar longe da estrada Cabul-Jalalabad. Essa rodovia conecta duas localidades com o mesmo nome e tem uma extensão de cerca de 60 quilômetros. Por muitos anos houve acidentes diários aqui, muitos deles fatais. Os moradores já pararam de manter registros de acidentes, porque absolutamente todo mundo conhece as características notórias da estrada de montanha aqui. A razão é simples. A maioria dos motoristas afegãos desconsidera sua própria segurança e dirige pelas curvas fechadas dessa estreita estrada de montanha a uma velocidade vertiginosa. E a velocidade e curvas fechadas não são uma boa combinação. E por último, outra estrada que você não gostaria de conhecer. Aqui está a rodovia Dalton. Mas por que ela está aqui nesse episódio? Onde estão os abismos perigosos? Onde está a trilha estreita e as montanhas com pedras caindo? Onde estão as estradas sinuosas mais perigosas? Ela não tem nada disso, mas isso não significa que seja segura. Essa rodovia fica no Alasca e tem 666 quilômetros de extensão. O número da besta é algo suspeito, não é? Isso é. A Dalton Highway bem poderia ser chamada de uma estrada danada, porque quase não há infraestrutura. Ao longo da estrada, o motorista encontrará apenas alguns pequenos povoados e alguns postos de gasolina. O resto do tempo é apenas uma estrada reta através do frio e agreste Alasca. Em muitos pontos não há serviço de telefonia celular e não há nada nem ninguém para ajudar. Isso significa que você precisa confiar apenas em si mesmo. Se o carro quebrar ou ficar sem gasolina, o motorista estará perdido. Mas mesmo a pista em si não é perfeita. Ela está coberta por muito gelo e buracos. Então você pode facilmente se envolver em um acidente. As autoridades aconselham fortemente os motoristas a se prepararem para uma viagem com todos os equipamentos, ferramentas e mantimentos de que precisam caso algo dê errado. Escreva nos comentários qual dessas estradas você se atreveria a dirigir.
A seguir, vamos falar sobre um lugar tão misterioso como o Triângulo das Bermudas. Todo mundo sabe que muitas vezes navios e aviões desaparecem por lá e ninguém consegue encontrá-los. Fique ligado para saber sobre os aviões desaparecidos no Triângulo das Bermudas, assim como a incrível história do piloto Bruce Gernon, que conseguiu sair daquela área assustadora. Você vai descobrir o que aconteceu com ele lá. Bruce Gernon é o nome do homem que conseguiu sair do Triângulo das Bermudas depois que coisas incrivelmente estranhas começaram a acontecer com ele. Além disso, acredita-se que Bruce tenha sido o único capaz de ter feito isso em geral. Bruce trabalhou como piloto. Em dezembro de 1970, ele voou para fora das Bahamas e estabeleceu um curso para Miami Beach através do Triângulo das Bermudas. Era um voo normal que deveria ter ocorrido sem problemas. Mas logo depois que Bruce ganhou altitude, coisas estranhas começaram a acontecer. Ele viu uma nuvem de formato semicircular incomum. Como o piloto contou, no início a nuvem era pequena, mas quando ele voou até ela, estava na própria nuvem. Ela aumentou dramaticamente de tamanho. Ao mesmo tempo, de repente escureceu. O caminho do piloto foi iluminado apenas por flashes, que começaram a brilhar bem na frente de seus olhos. Quanto mais longe Bruce voava, mais os flashes o cegavam. O piloto ficou muito assustado e decidiu mudar o rumo. Ele virou o avião e voou de volta. Acabou sendo a decisão certa. Tendo virado o avião, Gernon viu algo como uma lacuna. O céu azul era visível através de um túnel formado. O piloto não hesitou em direcionar o avião para dentro do túnel, que já começava a se fechar. Felizmente, ele conseguiu voar por ela antes que ela fechasse completamente. Depois de um tempo, Bruce entrou em contato com os controladores de voo, que disseram que não podiam vê-lo no radar. Somente depois de toda aquela neblina, as nuvens se dissiparam. Os instrumentos da aeronave começaram a funcionar e os controladores determinaram a localização dele. Quando ficou claro para onde o piloto estava voando, todos ficaram chocados. Descobriu-se que o avião quase chegou ao seu destino. Embora cerca de 45 minutos tenham se passado desde o momento da decolagem, o voo em si não deveria ter durado menos de 1h30. Como o próprio Bruce sugeriu, o Triângulo das Bermudas, do qual ele milagrosamente conseguiu escapar, foi o culpado. O piloto acreditava que se não conseguisse sair daquele túnel, seu avião nunca teria sido encontrado. Na opinião do piloto, o Triângulo das Bermudas não estava apenas engolindo aviões e navios, mas era um fenômeno do espaço-tempo. O piloto acreditava que o triângulo ajudava-o a dar um salto no tempo. Segundo ele percorreu 100 quilômetros literalmente em 10 segundos, cortando o espaço-tempo. Apesar da interessante história de Bruce Gernon, sua explicação de toda a situação soa meio estranha, não é? Já é difícil acreditar em túneis, fendas e flashes tremeluzentes. Mas e se o piloto estivesse certo e toda a sua história fosse autêntica? Afinal, ele conseguiu tirar o avião do Triângulo das Bermudas quando as coisas começaram a ficar estranhas lá. Os mistérios do Triângulo das Bermudas começaram a ser discutidos ativamente apenas em meados do século passado, mas desaparecimentos místicos já ocorreram nessa região do Atlântico antes. O desaparecimento da tripulação Carol A. Deering é um dos mais famosos e misteriosos a esse respeito. Não é o nome do capitão do navio, mas o nome da escuna comercial americana de 5 mastros. O navio fez sua última viagem em janeiro de 1921. Carol A. Deering e sua tripulação foram vistos pela última vez perto do farol flutuante de Cape Lookout. 2 dias depois, o navio foi encontrado encalhado na Carolina do Norte, mas não havia tripulação a bordo. Em todos os outros aspectos, parecia que a tripulação estava escondida em algum lugar do navio. O jantar estava sendo preparado na cozinha e as velas estavam acesas. A tripulação nunca foi encontrada, e até hoje ainda não está claro para onde todos foram e como exatamente o navio ficou encalhado. Houve muitas teorias, mas muitos têm certeza de que foi o Triângulo das Bermudas que levou os marinheiros com ele. Pouco antes ocorreu outro misterioso desaparecimento. O navio americano USS Cyclops, usado como navio de carga seca, partiu em sua última viagem em março de 1918. Mais de 300 pessoas estavam a bordo. Mais de 10 mil toneladas de minério foram transportadas nessa viagem. Mas nada disso foi encontrado. E o navio parecia ter ido embora. Nenhum sinal de alarme foi enviado pela tripulação. O navio parecia ter afundado na terra, ou melhor, na água. Mas nesse caso deve ter havido algum naufrágio. Ou alguma coisa do tipo. Mas não, uma busca completa não produziu resultados. O USS Cyclops nunca foi encontrado. Durante as buscas surgiram várias teorias sobre o ocorrido, mas nenhuma delas conseguiu explicar adequadamente o desaparecimento de um grande navio com muita carga e 300 passageiros. Para mim, há uma única explicação. O USS Cyclops foi vítima do Triângulo das Bermudas, que nunca trará o navio de volta. O desaparecimento do navio, aliás, é reconhecido como a maior história do Triângulo das Bermudas. Lockheed R-7V-1.
Vamos voltar para os aviões. Se a aeronave de Bruce Gernon conseguiu sair da zona mística, o Lockheed R-7V1 permaneceu em algum lugar do Triângulo das Bermudas para sempre. O grande avião transportando 42 pessoas dos Estados Unidos ao Marrocos foi considerado uma espécie de Titanic aéreo do início do século XX na época. O avião estava muito melhor protegido do que outros aviões e era muito confiável. Em 30 de outubro de 1954, o avião deixou os Estados Unidos. Pouco antes da meia-noite, os pilotos fizeram contato pela última vez. Naquele momento já estavam na área do Triângulo das Bermudas. Eles não entraram em contato novamente e o avião desapareceu. Navios e aviões foram enviados para buscar o avião desaparecido, buscando a área onde o avião poderia ter desaparecido 24 horas por dia. Mas não encontraram nada. Nenhum destroço, nenhum pertence, nenhum corpo. Em geral, nenhuma pista. Avro Tudor 4 Star Tiger. Essa aeronave foi outra aeronave que teve o azar de estar no Triângulo das Bermudas. Em 30 de janeiro de 1948, a aeronave voou de Santa Maria, nos Açores, para as Bermudas. Antes da decolagem, notou-se que o avião tinha problemas com o aquecedor, bem como a bússola, mas os pilotos decidiram voar com cuidado em baixa altitude para evitar rajadas de vento. Além disso, ele voava atrás do Lancaster, outra aeronave que transmitia informações meteorológicas. Mas essa tática não deu certo. Em algum momento, a comunicação com o avião foi perdida. O Lancaster pousou com sucesso em seu destino, mas Star Tiger nunca foi encontrado. 25 passageiros e 6 tripulantes foram dados como desaparecidos, e o incidente foi atribuído ao Triângulo das Bermudas. O que acontece no Triângulo das Bermudas, em primeiro lugar? Por que aviões e navios desaparecem com tanta frequência? Existe alguma explicação para isso? Sim, e existem algumas teorias alternativas e exóticas interessantes sobre isso que eu vou contar no final do episódio. Segundo uma das hipóteses mais ousadas, todos os acidentes que acontecem no Triângulo das Bermudas são culpa de um cometa. Os defensores da teoria acreditam que cerca de 11 mil anos atrás, um cometa caiu no local onde o Triângulo das Bermudas está localizado hoje. Esse corpo celeste pode ter propriedades eletromagnéticas especiais que afetam a operação de equipamentos e motores de navegação. Por isso, todas essas falhas na eletrônica dos navios. Uma teoria ainda mais ousada e exótica é que o Triângulo das Bermudas é empilhado com todos os tipos de portais. Aliás, uma delas foi contada por Bruce Gernon, o principal herói desse episódio. Como você se lembra, aquele portal era temporário. Voando através dele, Bruce reduziu o tempo de voo pela metade. Os defensores da teoria dos portais acreditam que existem distorções do espaço-tempo no Triângulo das Bermudas. Nessa parte do oceano, o tempo pode ser diferente e o espaço pode ser conectado com mundos paralelos. Finalmente, outra teoria alternativa. Provavelmente é uma das teorias mais inusitadas e exóticas sobre o Triângulo das Bermudas. Seus apoiadores acreditam que o Centro de Avaliação e Teste Submarino da Marinha Americana está envolvido nos desaparecimentos. Segundo os defensores da teoria, esse centro está envolvido em testes secretos de submarinos, armas e sonares. Os testes são realizados na área do Triângulo das Bermudas. Nesse caso, os desaparecimentos de aviões e navios podem ser atribuídos ao fato de que seus passageiros e tripulantes são apenas testemunhas que precisam ser eliminadas para não falar nada. Muito parecido com alguns filmes de Hollywood, certo? Mas por que não? Afinal, a história está repleta de casos em que as testemunhas foram eliminadas em um piscar de olhos. O desastre de Chernobyl em 1986 criou outro lugar misterioso e incomum. As consequências do desastre ainda obrigam a preservação da zona de exclusão ao redor da usina. Os segredos que essa área guarda ainda estão agitando a mente das pessoas. Mas que perigos espreitam nessa área? E quais achados locais assustam até cientistas experientes? Vamos descobrir. Muitos animais que estavam perto do reator no momento da explosão morreram em poucas horas. A floresta próxima ao reator número 4 também foi contaminada. Posteriormente recebeu um nome especial, passando a ser conhecida como Floresta Vermelha. Isso porque as árvores que receberam a maior parte das emissões de poeira radioativa durante a explosão do reator logo mudaram suas folhas de verde para laranja e vermelho acastanhado. No processo de eliminação das consequências do acidente, a Floresta Vermelha foi derrubada. No entanto, árvores enferrujadas ainda podem ser encontradas em Chernobyl. A radiação em torno da usina nuclear de Chernobyl é considerada alta até hoje. No entanto, os cientistas notaram que durante 35 anos de isolamento, a área ao redor da planta se transformou em uma espécie de reserva natural, que hoje abriga muitas espécies de animais e pássaros, inclusive os mais raros. A grande mídia tenta não discutir muito o assunto das mutações nas florestas de Chernobyl, mas ainda há exemplos famosos.
Ainda existem bagres gigantes que vivem em tanques de resfriamento perto da fábrica. Anos de vida tranquila e bem alimentada longe dos humanos permitiram que esses peixes crescessem até tamanhos inacreditáveis. As pessoas que estiveram perto das lagoas compartilharam vídeos na internet que mostram claramente que alguns dos bagres já muito ultrapassam os 2 metros de comprimento. No entanto, há rumores de que existem indivíduos maiores nas lagoas ao redor de Chernobyl. Os relatórios dos pesquisadores mostram que os corpos dos peixes realmente acumularam uma grande quantidade de radiação. Mas o crescimento desenfreado do bagre não tem nada a ver com isso.